E a família, como vai? Se fosse uma pergunta no meio de um dia corrido, aonde alguém o encontrasse na rua e lhe perguntasse: e a família como vai? Você responderia: bem, graças a Deus. E a sua? A resposta viria no mesmo tom: bem também, graças a Deus, tudo tranquilo lá em casa. Mas se perguntar a segunda vez, olhando nos seus olhos: e a família, como vai? E se abranger agora não apenas a nossa família, mas a família como um todo em meio à sociedade. Se lhe fosse questionado a respeito acerca da família nos nossos dias, qual seria a nossa resposta? O que nós iríamos falar, comentar, dizer a respeito da família? Queridos, infelizmente a resposta, a segunda vez que nos perguntasse, ou a um questionamento que fôssemos responder, não seria tão fácil como: bem, graças a Deus, tudo bem. Nós iríamos chegar à conclusão que a família não está nada bem. A família tem enfrentado diversas crises em várias áreas. Primeira delas, a questão institucional. Quantas vezes já ouvimos e já falamos ou conhecemos pessoas que pensam que família é uma instituição falida? Ou se não, as questões morais. Como as famílias sofrem hoje por questões morais. O relacionamento. Já não há proximidade do pai, da mãe, do esposo, da esposa, dos filhos. E aí nós atribuímos a culpa à correria, ao cansaço, a tantas outras coisas. E nós enfrentamos a crise relacional. Tirando nós aqui, os demais no mundo sofrem uma crise financeira. Outras pessoas enfrentam na sua família uma crise financeira. E a pior de todas, e eu creio que permeia todas as outras quatro, a crise espiritual. Onde as famílias já não têm mais uma base espiritual, as famílias já não têm mais uma referência espiritual, onde as famílias já perderam a consciência do que é andar com Deus, do que é ser uma família de Deus, do que é ter uma base segura na palavra do Senhor, e cada vez mais essa crise espiritual aumenta, e por consequência disso as outras crises se tornam mais evidentes, mais aparentes e mais presentes na nossa vida. Já vai longe o tempo que família era uma unanimidade, enquanto forma mais pura de coesão conjugal, espaço ideal para a criação de filhos e vida em comum. Se foi o tempo onde a família era o bem mais precioso que nós tínhamos, onde a estrutura familiar era algo que ninguém poderia destruir, que ninguém poderia entrar, ninguém poderia interferir na nossa família. Mas hoje, infelizmente, o ambiente familiar deixou de ser um lugar apropriado para a criação de filhos, para uma questão de um crescimento pessoal. Tanto que o governo já está tentando uma nova maneira de educar os nossos filhos, tentando fazer com que eles passem a maior parte do seu tempo na escola. Porque na família já se comprovou que não é um ambiente saudável para se conviver. E queridos, a família é projeto de Deus e sempre vai ser projeto de Deus. Mas nós não podemos esquecer que é um projeto de Deus, mas ela está inserida em um contexto mundano. E quando nós abrimos um pouco mais esse leque, e não olhando apenas a nossa família, a nossa casa, mas a sociedade que nós vivemos, nós começamos a nos deparar e nos surpreender qual é a realidade das famílias hoje. Nós até nem nos surpreendemos mais. Nós até ouvimos histórias, ouvimos comentários, e aquilo nem move o nosso coração mais, nem nos incomoda, porque se tornou tão comum, tão normal, que parece que aquilo agora é o padrão correto, o padrão exato de ser família. E aí, a família é fundamental para nós, para a construção do nosso caráter,
para a definição de valores e o estabelecimento de bases. E não apenas uma base na questão familiar, no nosso lar, mas também uma base para a sociedade. Não é assim que diz a frase: se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Mas se isso tudo se perde, já não se constrói o caráter dentro de casa, já não é mais a definição dos valores, aquela frase que educação se traz de casa, tem caído de moda há muito tempo. Porque já não trazemos mais essa educação de casa, e aí é um apanhado de fatores que influenciam a nossa vida, a vida dos nossos filhos, e cada vez mais esse estabelecimento de bases não é algo seguro. Mas onde está errado, queridos? O que está acontecendo de errado no meio da nossa sociedade, para que a família sofra tanto do jeito que está sofrendo? O que está acontecendo de errado na nossa casa, no nosso lar, para que a nossa família enfrente essas crises, que passe por decepções, que enfrente momentos difíceis, como tem enfrentado? E apenas alguns dos erros que nós temos cometido. O primeiro dele, inversão de papéis, aonde o homem deixou de ser o homem da casa, deixou de ser o cabeça do lar, e agora é a mulher que manda, ou muitas vezes o próprio filho que está mandando. Isso, queridos, com um filho de 3, 4, 5 anos, que tomou a rédea da casa, a frente da casa, e define aonde a família vai, o que vai comprar, o que vai fazer, o investimento que vai ter dali para frente. E aí então nós omitimos diante daquilo que é nossa responsabilidade, de homem, de mulher, de esposo e esposa, filho, de filha, de pais dentro de casa. E a consequência disso é a crise que nós estamos enfrentando. Uma crise evidente é quando nós nos deparamos com alunos agredindo os professores, porque dentro de casa não há alguém que tenha autoridade sobre ele. Mas quando ele vai, o pai vai até a escola, quem se torna réu da história é o professor. Por quê? Porque ninguém pode ter autoridade na vida do meu filho, porque quem manda em casa é meu filho. Queridos, a estagnação da intimidade. Homens e mulheres, maridos e esposas, que não se tocam mais, que não se abraçam mais, que não têm afeto um com o outro, que não têm cuidado um com o outro. Pais e filhos que não se abraçam, que não pegam na mão, que não se sentam juntos, que não têm o prazer de andar juntos, de conviver juntos. Parece que cada vez mais os filhos têm vergonha dos seus pais. Queridos, quantas vezes ouvi histórias de filhos dizendo: pai, vai me buscar na escola, mas me espera na esquina de baixo. Não chega até a porta, porque eu tenho vergonha do Senhor me buscar. Queridos, a afetividade tem sido uma coisa rara nos nossos dias. O silêncio, a falta de diálogo, ou a falta de um espaço para expressar os nossos sentimentos, as nossas vontades. Tempo desperdiçado. Eu creio que quando o Lelo falou aqui dos momentos da vida que nós desperdiçamos em outras coisas e não em Deus, em toda a oração que ele fez, em nenhum momento ele citou, por exemplo, o tempo que nós passamos em família e não buscamos a presença do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque nosso tempo não é passado com a família. Porque o nosso tempo, se temos um tempinho livre, eu procuro preencher com uma outra coisa, com outro curso, com uma nova fase da minha vida, porque eu não quero investir no tempo com a família. E nós estamos desperdiçando o tempo com outras coisas e não queremos passar tempo com a nossa família. A interferência externa, tudo isso que se coloca dentro da nossa casa, como aquilo que agora é verdade do mundo, agora deve ser dessa maneira que vive a vida, que a família deve ser estruturada. E aí nós começamos a questionar os nossos próprios valores cristãos, porque aquilo que vem de fora se torna mais poderoso do que aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Desentendimentos, discussões, gritarias, um querendo falar mais alto que o outro, um querendo impor a sua opinião de uma forma mais forte do que a do outro. E filhos que não entendem os seus pais, pais que não entendem os seus filhos, esposa que não compreende o seu marido, marido que não compreende a sua esposa. E essa é a realidade, queridos, da família hoje. E esse tipo de coisa tem gerado algo que tem sido chamado adultério emocional.
ele se refere ao casamento em si. Mas, queridos, aquilo que significa adultério emocional é quando nós temos o compromisso com uma pessoa e nós não traímos fisicamente aquela pessoa. Porém, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nos traz alegria, aquilo que é a nossa motivação de viver, já não é mais aquela pessoa com quem eu tenho um compromisso, mas começo agora a contar da minha vida às outras pessoas, eu esqueço do comprometimento que eu tenho com a minha família, e eu começo a buscar conforto, buscar fortalecimento, buscar palavras de apoio fora de casa. E é o mundo que vive hoje assim. Os homens que não têm o apoio das suas esposas, e por consequência disso buscam apoio em outras mulheres, não fisicamente, mas emocionalmente, para que ele se sinta alguém valorizado. Os nossos filhos que não têm o nosso lado afetivo cuidando deles, e a consequência é que eles procuram afetividade em outras pessoas, e não é à toa que os nossos filhos têm caído em prostituição, buscando prazeres, porque simplesmente não foi preenchida uma lacuna que era necessária da sua afetividade, desse amor que lhe era necessário. E aí, queridos, isso é preocupante, porque quando nós olhamos alguns quadros, alguns retratos, tira de nós a esperança. Quando você olha a realidade de algumas coisas, isso é natural tirar de nós qualquer esperança. Olhe para a crise mundial e perca a esperança. Olhe para o desemprego e perca a esperança. Olhe para a situação financeira e perca a esperança. Olhe para a falta de perspectiva e perca a esperança. Olhe para a degradação da sociedade e perca a esperança. Olhe para as catástrofes naturais e perca a esperança. Olhe para o diagnóstico clínico e perca a esperança. E a mais triste de todas, olhe para a situação da família e perca a esperança. Olhe para a situação da família e perca a esperança. Quantos casais você conhece que estão em processo de divórcio? Quantos pais você tem conversado que os filhos já não respeitam seus pais? Os filhos já saíram de casa tão novos, porque não queriam conviver com seus familiares? Quantas histórias tristes nós temos escutado, nós temos convivido com elas, porque nós olhamos a situação da família e perdemos a esperança. Queridos, vocês sabem que eu gosto muito de lembrar a nossa infância, alguns momentos do passado, alguns momentos que marcaram a nossa vida. E como é gostoso lembrar do momento que nós vivíamos algum tempo atrás, alguns anos atrás, algumas décadas atrás. E eu marquei aqui alguns costumes que eram tão comuns, que alguns aqui vão se lembrar. Quando nos dirigimos às pessoas mais velhas, nós utilizamos a palavra Senhor, Senhora. Não era assim? Quando entrava um professor na sala de aula, em pé do lado direito da carteira, até que aquele professor dissesse, pode sentar. Sentávamos e olhávamos para ele. Quando íamos dormir ou sair de casa, bênção pai, bênção mãe. Muitos aqui não sabem o que é isso. Muitos filhos aqui não sabem o que é isso. A Rebeca a gente tem educado dessa forma. Eu vejo às vezes ela vai dar bênção para alguém e a pessoa olha para mim, pastor, o que eu faço? Pega na mãozinha e fala, Deus lhe abençoe, filha, Deus lhe abençoe. Quando íamos sair de casa, tinha uma perguntinha simples, posso ir? Não. Então, tá bom. Posso ir? Vai, mas volte cedo, volte logo. Ligue avisando aonde você está. Quando os nossos pais não queriam que fizéssemos algo, não precisava falar. Era só o olhar. Nós nos aquietávamos, saímos de fininho, mas hoje se o pai olha de uma maneira, o filho olha, o que você está olhando assim, pai? Por que olhar desse jeito para mim? Quando éramos reprovados nas provas da escola, só duas coisas aconteciam: castigo e estudar mais. Castigo e estudar mais.
Queridos, que tempo bom. Que tempo bom. Quando a sociedade era melhor, quando esses princípios eram existentes na nossa casa, na nossa família, mas as crises que nós temos enfrentado é porque nós abrimos mão de tudo isso. Nós deixamos tudo isso de lado. E aí então nós pensamos que isso tudo se perdeu. Como nós poderemos mudar essa situação? Como? Alguns dizem que o tempo irá mudar, e basta o tempo, dar tempo ao tempo, que as coisas serão diferentes. A próxima geração, a nova geração, eu garanto que vai ser diferente. As famílias vão mudar. Alguns dizem que o dinheiro, muitos de nós falamos que o dinheiro vai mudar essa situação, porque o dia que eu ganhar mais, eu garanto que a minha família vai viver diferente, porque se eu puder dar uma vida melhor ao meu filho, eu tenho certeza que ele vai me respeitar, porque se eu ganhar mais, a minha esposa vai aprender a me honrar, e nós achamos que o dinheiro vai fazer uma mudança necessária, e muitos acham que a educação é que vai mudar a nossa sociedade. E não nos esqueçamos que os que cometem os maiores crimes no Brasil são os mais estudados. Só para a gente pensar um pouco se a educação pode realmente mudar as questões familiares da nossa vida. Só Deus pode mudar essa realidade, queridos. Só Deus pode mudar essa realidade. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, do versículo 27 ao 34. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Queridos, faça uma oração específica agora. Senhor, fala ao meu coração através da sua palavra. Nós estamos diante de uma realidade que tira de nós a esperança. Mas nós temos a palavra do Senhor que traz esperança. Fale ao nosso coração. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, porque nela, Deus, nós temos a resposta para toda a crise que enfrentamos, para Deus, todo questionamento, toda dúvida, Pai, que a nossa família enfrenta. E assim, ó Deus, nela nós somos orientados a buscar, a viver esta realidade do Senhor para a nossa família, e assim termos a certeza, ó Deus, dessa esperança para a nossa família, e a família, Deus, o nosso tempo. Nos abençoe através da palavra do Senhor. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, conduza, Pai, cada parte dessa mensagem, no anunciar e também no ouvir, ó Deus, para que possamos ouvir a Tua palavra, compreendê-la e por ela sendo desafiados a viver a Tua verdade, ó Pai. Por amor do Teu nome, em Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor.
Queridos, esse texto bastante conhecido, eu gosto de defini-lo da seguinte maneira: Deus faz um terremoto para salvar uma família. Deus faz um terremoto com o único objetivo de salvar a família do carcereiro. Eles estavam ali numa situação de prisão. Paulo e Silas chegaram em Filipos, na segunda viagem missionária de Paulo. Quando ele entra em Filipos, ele se depara com uma jovem que não para de olhar para eles dizendo: olha, esses são servos do Deus Altíssimo, esses homens têm o Deus Altíssimo na vida deles. E Paulo já não se aguentava mais de ouvir aquela jovem dizendo assim. Ele olha para ela, repreende e expulsa o demônio que tinha naquela jovem. Mas o que aquela jovem era, para alguns homens daquele momento, era um meio de ganhar dinheiro. Porque através das revelações que ela fazia, e aqueles homens então tiravam proveito disso e ganhavam seu dinheiro. E a partir do momento que Paulo expulsa os demônios daquela jovem, ela deixa de profetizar. E a consequência é que aqueles homens deixam de ganhar dinheiro. E aí eles começam a levantar acusações contra Paulo e Silas, dizendo que eles queriam apenas preparar uma grande confusão no meio do povo, que eles estavam fazendo ensinamentos que contrariavam o pensamento geral. E assim então a consequência é que Paulo e Silas são levados presos, açoitados, e ali são colocados no cárcere. E é colocado um homem para tomar conta dos dois. E eles ficam ali cantando e louvando a Deus. O texto anterior fala que enquanto eles estavam ali, eles oravam e cantavam. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam o que eles faziam. Queridos, tudo isso que acontece, a prisão daqueles homens, os açoites sobre eles, aquele homem colocado como responsável para tomar conta deles, tudo isso, o terremoto que sucedeu, era simplesmente para alcançar a família do carcereiro. Eu não vejo um outro objetivo nesse texto, a não ser mostrar que a conversão do carcereiro e da sua família é uma consequência de fatores da ação de Deus sobre a vida de Paulo e Silas, mesmo através do sofrimento deles, para que alcançasse e pregasse o evangelho àquele homem. E aí nós podemos aprender algumas lições com esse texto. Para que a família seja salva, é necessário testemunho de quem serve a Deus. Um testemunho de quem serve a Deus. O texto fala que a primeira atitude que eles tiveram foi exatamente olhar para Paulo e Silas. Quando tudo acontece, quando as celas se abrem, o carcereiro pega ali uma luz e vai em direção a eles e se prostra diante deles. A grande questão hoje, queridos, é que a família perdeu a referência. Já não sabe para onde olhar, para quem olhar, qual é a maneira correta de se viver. E aquela frase que família é tudo igual, muda apenas o endereço, é uma maneira de nós declararmos o seguinte: toda família sofre de uma maneira tremenda, toda família é destruída, toda família é desunida, toda família enfrenta frustrações. E aí para quem nós iremos olhar? Para quem nós iremos recorrer? Então há necessidade, queridos, de termos uma referência para que nós possamos olhar e entender que é possível sim, que uma família seja salva, que há esperança para a família. E você olhando ao redor aqui, você vai encontrar várias famílias que servem de referência, que Deus tem cuidado da família, que Deus tem providenciado um cuidado especial para com cada um de nós, e a maneira que Deus tem sustentado a nossa família. Então nós devemos ser referência para o mundo, e não o mundo ser referência para aqueles que temem a Deus. Os princípios devem ser aquilo que a palavra do Senhor diz, e que nós temos que viver. Então quando a sociedade procurar um exemplo, ela vai olhar para a nossa vida. E teremos que viver, queridos, louvor em meio à crise. Louvor em meio à crise. Eles poderiam murmurar, lamentar,
ficar ali reclamando com os demais presos, porque a situação deles era semelhante, com uma diferença, que eles eram inocentes, apenas fizeram o bem. Eles poderiam passar horas e horas lamentando e reclamando, mas a atitude deles era orar e louvar a Deus. Queridos, tantas vezes nós passamos horas e horas lamentando pela nossa família, murmurando pelo que tem acontecido, mas em nenhum momento nós paramos para orar pela nossa família e cantar louvores da forma que Deus tem cuidado da nossa casa. Orar de tal forma que nós cremos que Deus pode mudar a situação. Paulo e Silas estavam numa situação simplesmente de atirar total o direito deles, mas eles oravam e eles louvavam. Fé em meio à descrença, vencendo o desânimo, queridos. Se nós olhamos para a família hoje, não há esperança. Nós precisamos aprender a usar a nossa fé em meio a tanta descrença no meio da sociedade. Se as pessoas abrem mão, querido, continue crendo que Deus está cuidando de vocês. Unidade em meio à individualidade. Eles estavam ali, eles permaneceram ali, eles não se espalharam, eles não fugiram, eles não abandonaram, mas eles ficaram naquele lugar. Queridos, podendo viver a unidade em meio à individualidade é um grande desafio nosso hoje. Tentar fazer com que a nossa família ande unida e permaneça unida é o desafio que você e eu temos a cumprir todos os dias. Faça isso. Comece a olhar para a sua família como uma unidade. Não pense que a sua família, porque os filhos estão crescendo e cada um buscando as suas expectativas, os seus sonhos, é que a família está dissolvendo. Não! A família precisa permanecer unida. E ousadia em meio ao fracasso. Aquele homem se desespera, porque ele vê que as celas estão abertas. Quando ele acorda, ele olha, está tudo aberto. Mas Paulo, de uma maneira ousada, ele diz: aquieta, fica tranquilo, porque todos nós estamos aqui. Como assim Paulo viu que todos estavam ali? Se o próprio carcereiro teve que pegar uma lanterna e entrar naquele lugar e começar a procurar onde estava Paulo e Silas, como que Paulo saberia no escuro que todos estavam ali? Era de uma maneira ousada que ele dizia: olha, tudo isso aconteceu, algum propósito Deus tem. Se nós estamos aqui é porque Deus tem um propósito. Queridos, se nós temos aí diante do fracasso da sociedade, da família, seja ousado com a sua casa, seja ousado com os seus filhos, seja ousado em olhar para a sua família com uma esperança de que ela vai dar certo. Não ceda ao derrotismo, não ceda ao fracasso, não abra a mão dos seus filhos, não abra a mão da sua esposa, do seu esposo, não abra a mão. Queridos, para que uma família seja salva, é esperança que serve de alento, uma esperança que serve de consolo, de conforto a todos nós. Diante da morte, uma palavra de vida. Diante da morte, uma palavra de vida. Versículo 27 diz que ele, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Ele olha para si e fala: para mim não há esperança, porque se os presos fugiram, a consequência é que eu serei torturado e morto. Então eu prefiro tirar a minha própria vida antes que me torturem e me matem. Queridos, muitas vezes as pessoas preferem abrir mão da vida, abrir mão da família, do que enfrentar sozinha a luta que tem pela frente. Mas quando Paulo fala: não te faça nenhum mal, queridos, eu imagino como aquilo caiu no coração daquele homem. Como aquilo trouxe conforto, trouxe esperança, trouxe esse alento que aquele homem precisava. Apenas uma frase: não te faça nenhum mal. Eu imagino quando você está perdendo a sua família e alguém chega para você e fala: olha, não abra mão da sua família. Como isso cai no nosso coração, como isso mexe com os nossos sentimentos, com toda a nossa força, e que ele se renova dentro de nós e falamos: não, eu vou dar mais uma oportunidade para a minha família. Queridos, diante do desespero, uma palavra de esperança: estamos todos
aqui. Estamos todos aqui. Diante do desespero daquele homem, apenas uma palavra de esperança dada por Paulo. Fica tranquilo, porque todos nós estamos aqui. Ninguém fugiu, ninguém vai colocar a sua vida em risco. Fique em paz. Queridos, nós precisamos aprender a falar isso aos nossos filhos. Nós precisamos falar isso à nossa esposa, ao nosso esposo. Esses dias eu parei a Rebeca, estava deitada com ela, puxei ela para o meu lado e falei: Rebeca, olha bem dentro do olho do papai. Eu quero que você escute com muita atenção o que o papai vai falar para você. Eu olhei e disse: Rebeca, nunca esqueça na sua vida, o papai ama muito, muito você. E vocês sabem que eu sou um pouco chorão. E eu chorei. Ontem eu peguei de novo a Rebeca, deitei com ela e falei assim: Rebeca, quero falar mais uma vez uma coisa para você. O papai ama muito, muito, muito você. Nunca se esqueça. Sabe qual foi a atitude dela? Olhar no meu olho e passar a mãozinha. Eu não tinha chorado, mas ela sabia que a consequência era o choro. Queridos, nós precisamos olhar para a nossa família e dizer: olha, eu estou aqui. Fica tranquilo, porque eu estou aqui. Você está enfrentando isso, mas eu sou seu esposo, eu estou junto com você. Filho, calma, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, e eu estou junto com você. E eu sempre falo daquela musiquinha que nós gostamos de cantar para as crianças. Nana nenê que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, a mamãe foi passear. Foi no shopping. Já parou para pensar o que nós estamos inculcando na cabeça dos nossos filhos? Nana nenê, dorme aí. A cuca. Quem é a cuca? É o mal. É o inimigo. É a coisa feia. Está vindo pegar a criança. Dorme tranquila. O mal vai pegar você. Mas não conte com seu pai porque ele não está aqui. E não chame a mamãe porque ela foi passear. Queridos, nós estamos falando aos nossos filhos. Na hora de perigo, na hora de perder a esperança, não conte com a sua família. Não espere que o seu pai lhe dê a mão. Não espere um abraço da mãe. Não espere a atenção dos seus filhos. É o que nós estamos declarando desde pequenininho aos nossos filhos. E a consequência é que a nossa família está perdendo toda a esperança, está enfrentando o desespero, porque nós deixamos de dar uma palavra. Nós estamos todos aqui. Diante do medo, uma palavra de confiança. Paulo bradou em alta voz. Paulo bradou em alta voz. Queridos, Paulo não simplesmente falou assim: quieto, estão dormindo. Fica tranquilo. Paulo sabia da situação desesperada daquele homem. Paulo sabia que se ele tentasse apenas um assobio, apenas dar um cutucão, apenas jogar uma pedrinha, não seria o suficiente para que aquele homem deixasse de praticar o mal que iria praticar contra si mesmo. Há necessidade de uma palavra mais consistente, uma palavra mais autoritária, uma palavra mais confiante da nossa parte, dizendo: filho, eu quero viver com você, esposa, eu amo você. Queridos, é preciso uma palavra com mais confiança, uma palavra cheia de sentimentos, uma palavra sabendo que aquele que está ouvindo pode acabar com a própria vida dele se ele não entender que o lado de cá fala com autoridade, fala com vontade, fala porque sabe o que está dizendo. Paulo bradou em alta voz: não faça isso com a sua vida. Nós já vimos que para que uma família seja salva, é um testemunho que serve de quem serve a Deus, a esperança de que serve de alento, e também, queridos, é a necessidade de um desafio que exige atitudes. Um desafio que exige atitudes da nossa parte. Versículo 29 ao 31. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Desafio que exige atitudes, reverência diante do exemplo.
prostrou-se diante deles. Reverência diante do exemplo. Queridos, tantas vezes nós, quando olhamos os nossos erros, os nossos problemas familiares, as nossas dificuldades de mudar a nossa vida, ao invés de tentar olhar uma referência, se prostrar diante dela, o que nós fazemos? Mas a família dele é muito pior. Você fala do meu filho, mas dá uma olhada no filho dele. Você fala de nós, pastor, mas dá uma olhada na maneira que eles estão vivendo. Queridos, não é uma referência negativa que vai nos acalentar, não é uma experiência negativa, uma referência negativa que vai servir do nosso coração ter paz, mas é olhar para uma referência positiva na minha vida, como aquele homem naquele momento de desespero. Ele sabia que não eram os outros presos que ele deveria procurar, mas eram aqueles que tinham o poder de Deus na vida deles, eram aqueles que temiam ao Senhor, que praticavam o bem, que andavam na presença de Deus. Esses devem ser a referência para cada um de nós. Mas o que nós vemos é a sociedade pegando como referência as pessoas que não temem a Deus, as pessoas que não amam a Deus, as pessoas que não têm temor de Deus. E aí nós começamos a olhar para a nossa família e achar que não há esperança para ela, porque as outras famílias também estão sendo destruídas. Queridos, pegue como referência pessoas que amam a Deus, pessoas que lutam para fazer a vontade de Deus, apesar dos erros, das falhas, mas constantemente estão procurando andar de acordo com a vontade de Deus. A constatação da possibilidade de mudança. O que devo fazer? O que eu devo fazer? Esta é a pergunta daquele homem. O que devo fazer para que seja salvo? Ele olha aquilo como uma constatação da possibilidade de mudança da sua vida, do seu destino. Ele saberia que poderia ser morto, mas ele sabia que aquela era a possibilidade de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Queridos, talvez você esteja visitando a igreja hoje, talvez esteja assistindo pela primeira vez o culto hoje, talvez seja a possibilidade de mudarmos a história da nossa família, de mudarmos a situação de que nós estamos vivendo. A possibilidade está diante de nós. Basta nós olharmos para ela e perguntarmos ao Senhor: o que eu preciso fazer? O que é necessário fazer para que eu mude? Para que a minha família mude, para que a gente viva uma nova realidade dentro da nossa casa. E aí, queridos, o posicionamento gerando propósitos para que seja salvo. O que devo fazer? Esse posicionamento, o que eu devo fazer, gera um propósito para que eu seja salvo. Eu não sei se você, quando lê um texto como esse, consegue perceber a mudança que existe na narrativa do começo para o final. Alguém que pega desesperadamente uma espada, coloca no seu peito a ponto de tirar a sua própria vida. Agora a pergunta dele não é como eu tiro a minha vida, mas como eu faço para que eu possa dar um sentido para a minha vida, um significado para a minha existência, algo que eu possa olhar para mim e falar: agora sim eu sou salvo de tudo isso. Queridos, o que nós mais encontramos hoje são famílias com a faca no peito, desesperados com um propósito, para o que eu tenho que fazer para que a minha família seja salva. Queridos, aí é a base que dá garantia. O texto diz que pregaram a palavra de Deus. É a base da garantia que a nossa família vai ser transformada. Pregaram a palavra de Deus. Eles não sentaram do lado do carcereiro e falaram: carcereiro, fica tranquilo, a gente não vai contar nada, vamos tentar aqui esconder, vamos arrumar celas, e aí vai passar, amanhã tudo bem, e isso deixou de lado. Não falaram assim: olha, procura cartomante tal, procura lá fulano de tal, tenta fazer um trabalho, tenta quebrar uma maldição na sua vida, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, dá mais dinheiro na sua igreja, procura o líder tal. Não é isso que eles fizeram, queridos. O texto fala claramente no versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Então, para ver essa atitude, esse desafio que exige atitude, é ter como base da nossa família, a base da nossa casa, a palavra de Deus. É tão simples
que nós começamos a tentar a piorar as coisas, tentamos deixar mais complicadas. Basta ter a palavra de Deus como base da nossa família. Marido, quer saber qual é o seu papel em casa? Tenha a palavra de Deus como base para isso. Esposa, quer saber qual é o seu papel em casa? Leia a palavra de Deus, ela vai ensinar como é o seu papel em casa. Filhos, quer saber o seu lugar dentro de casa? Leia a Bíblia, que vai ensinar exatamente como que você deve se comportar como filho. Esse desafio que exige atitudes de nós. A reverência diante do exemplo. Não o negativo, mas o positivo. A constatação da possibilidade de mudança. Eu sei que a palavra de Deus pode mudar a minha vida e a minha família. O posicionamento gerando propósitos. O que eu faço para ser salvo? E a base de tudo é a nossa família. Para que uma família seja salva, testemunho de quem serve a Deus, esperança que serve de alento e desafio que exige atitudes. Mas, queridos, o texto também nos traz a nova realidade de uma família salva. Como uma família salva se comporta agora? Uma família perdida tenta tirar a sua própria vida. Uma família perdida olha com desespero a situação que está ao seu redor. Mas qual é a nova realidade da família salva? E aí nós temos 3 lições que nós podemos aprender. O primeiro deles, a preocupação com a ferida do outro. A preocupação com a ferida do outro. Enquanto o apóstolo Paulo e Silas pregavam a palavra, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, os açoites. Versículo 33. Eles cuidavam das feridas de Paulo e Silas. O texto de Provérbios 27 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida delas. Nós somos uma família que todos nós em casa estamos feridos. Nós temos feridas que precisam ser tratadas. E para isso nós precisamos conhecer profundamente com quem nós convivemos, quem é o nosso familiar, quem é realmente a nossa família, e saber qual é a ferida que ele tem e cuidar de cada uma delas. A nova realidade da família é quando nós nos importamos uns com os outros. Importa-se um com o outro. Infelizmente, nós não nos preocupamos. Ontem um barone no nosso grupo familiar, ele disse que o casal deixou de ser casal nos nossos dias. Vive a sua individualidade. Casa-se, vivem alguns em casas separadas, ou quando estão dentro de casa, em camas separadas, quando estão na mesma cama, contas separadas, administração financeira separada, porque continuam vivendo cada um a sua própria vida. E eles precisam guardar o dinheiro, porque vai que não dá certo o casamento, e aí vai dividir, vai ser mais complicado, então cada um investe do seu jeito. E aí então nós não nos importamos uns com os outros mais. As propagandas, queridos, preste atenção nas propagandas. Tem um banco que tem um menininho que vai atrás do carro lendo. Não. Fazer propaganda não, Márcio. Vai lá, não. A família está dirigindo, o marido dirigindo, a mulher olhando a janela, a irmãzinha ali. Ele leu 10 vezes. A única vez que ele não leu, estou lendo. Uma outra propaganda, o menininho olhando sentado no sofá. A mãe sentada do lado olhando uma revista de moda. O filho fala: mãe, olha aqui, mãe. Mãe, olha aqui, mãe. Mãe, olha aqui. E a mãe não dá bola, continua lendo a revista. Aí chega uma altura e fala assim: mãe, olha como está barato. Filho, deixa eu ver. Queridos, quantas vezes nós fazemos isso com os nossos familiares? Talvez para nós seja apenas um simples probleminha. Mas para eles está tirando o sono. Está dando preocupações, e aí nós não nos importamos uns com os outros. Cuida um do outro. Cuida um do outro. E uma velha frase: se você não cuidar dos seus filhos, alguém vai cuidar. Supra as necessidades e carências um do outro. A nova realidade da família é a preocupação com a ferida do outro. Também, queridos, preocupação com a eternidade do outro. Heber, peguei a sua frase. Desculpa. Não quero entrar no céu sozinho. Minha família precisa ir junto.
Aquele homem, queridos, ele não simplesmente ouviu a palavra, mas o texto diz claramente, lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. E aí no versículo 33, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Não basta apenas, queridos, eu vir à igreja e saber que eu vou para o céu, porque as músicas hoje, os louvores é assim, ainda bem que eu vou para o céu, a minha vitória tem sabor de mel, são músicas que falam assim, olha, o importante é que eu estou salvo, que eu alcancei a minha vitória, mas a minha família vai para a perdição, a minha família sendo condenada, a minha família longe da presença de Deus, mas eu não sinto, eu não tenho dor no meu coração, de saber que eles estão longe de Deus. Queridos, essa frase foi o Heber que falou no grupo familiar. Não quero entrar no céu sozinho. Ele disse, eu não entro se a Paulinha não for comigo. Eu não entro se o Gabriel não for comigo, se a Lucinha não for comigo. Queridos, não é simplesmente eu achar que a salvação depende de mim. Mas eu, como sacerdote na minha casa, tenho que apresentar a minha filha e a minha esposa santa e culpável, sem mácula, sem defeito diante de Deus. Cabe a mim lutar pelos meus filhos. Cabe a mim lutar pela minha família. Cabe a cada um de nós perseverarmos diante de Deus, para que nós e a nossa casa sejamos salvos. Queridos, é olhar e se preocupar não apenas com o estudo do nosso filho, não apenas se preocupar com a roupa que ele tem para vestir, não se preocupar com o momento com quem ele está namorando, mas é se preocupar com a eternidade da nossa família, aonde nós iremos passar a eternidade. E as pessoas, como eu sempre digo, estão mais preocupadas com o final do mês do que com o final de suas vidas. E aí elas deixam de se preocupar com a eternidade de cada um dos seus familiares. Primeiro, queridos, assumir um compromisso pessoal. Crê no Senhor Jesus. Creia você no Senhor Jesus. Seu esposo não está aqui, a sua esposa não está aqui, os seus pais não estão aqui. Começa com você, creia no Senhor Jesus. Creia que Ele é o Salvador pessoal da sua vida. Creia que Ele entregou a vida por você naquela cruz. Assuma um compromisso pessoal com Ele. Não espere que o outro venha, não espere que o outro assuma, mas você assuma um compromisso pessoal com Cristo. Estendendo essa realidade a todos. O que ele fez foi levar para casa. Paulo e Silas, vamos lá em casa. Eu preciso que você pregue também aos lá de casa. E ali ele prega ali no cárcere, fala com ele, vai para casa, prega a palavra e estende essa realidade a todos. E eu sei que muitos aqui irão ouvir a palavra de hoje, mas vai guardar no coração e não vai se importar com outras pessoas. Não vai falar com o marido, com a esposa, com os filhos. Eu me preocupo com a sua eternidade. Eu me preocupo com o que vai ser da sua vida depois que Cristo voltar a buscar a igreja. Queridos, nós precisamos estender essa realidade da salvação a outras pessoas. De qual forma? Anunciando a todos a palavra de Deus. Anunciando a todos a palavra de Deus. O que eu mais ouço nos nossos dias é que o povo evangélico é intolerante demais. O povo evangélico se tornou intolerante demais. E queridos, eu tenho uma verdade para mim. Eu prefiro ser intolerante do que tolerante. Porque a minha tolerância permite com que a minha família se destrua. O meu filho, minha filha, se perca. Porque eu me tornei tolerante com ele. Tolerância minha faz com que pessoas andem de passos largos para o inferno. A tolerância minha faz com que famílias deixem de conhecer a verdade, deixem de andar com Deus. Quando eu olho as pessoas nesse mundo perdido e olho para elas e a minha tolerância diz, deixa cada uma se vira sozinha. Mas a minha intolerância, queridos, vai fazer com que eu me importe com outras pessoas e queira o melhor de Deus para a vida delas. E através da minha intolerância, eu vou pregar a palavra de Deus. A nova realidade da família é a preocupação com a eternidade do outro, é a preocupação com a ferida do outro, e a nova realidade é a alegria pela unidade em Cristo Jesus. Alegria pela unidade em Cristo Jesus. Você imagina a festa que foi até a alta madrugada na casa do carcereiro? Começou à meia-noite os acontecimentos. À meia-noite deu o terremoto. Tudo parecia que ia ser destruído.
Mas eles acabam recebendo em casa, Paulo e Silas colocam na mesa o lanche e começam a conversar sobre as realidades de Deus. Eu imagino que toda a madrugada foi uma conversa, uma festa, uma alegria. E é exatamente isso que tem o texto, o versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e todos com os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Queridos, nós nos alegramos com as conquistas da nossa família, mas nunca esqueça de uma frase: nenhum sucesso merece o fracasso da nossa família. Nenhum sucesso merece o fracasso da nossa família. A nossa família só vai ser uma família de sucesso quando tiver essa realidade dentro dela. Houve grande alegria porque creram em Deus. Porque creram em Deus. A nossa casa como lugar de adoração. A nossa casa como lugar de celebração. A nossa casa como lugar de festa, porque ali houve salvação. Como na casa de Zaqueu, como na nossa casa, quando entrou Cristo e transformou a nossa vida, de ter a certeza que é um lugar de adoração. É uma harmonia gerando alegria, queridos. É uma família que estava destruída, agora começa a andar em unidade. E aí quando nós começamos a buscar a presença de Deus, quando o homem começa a buscar mais de Deus, ele se torna um marido melhor à sua esposa. Quando um filho começa a buscar mais a presença de Deus, e filhos, não é somente aqui, mas estender isso também para a sua casa e viver a realidade de Deus na sua casa com os seus pais. E aí então vive essa harmonia dentro de casa, que vai ser uma alegria, vai ser prazeroso estar dentro de casa. Como é prazeroso poder entrar numa casa onde todos creram em Deus e vivem esta harmonia. E queridos, sendo na prática o que já somos pela fé. Sendo na prática o que nós já somos pela fé. Nós temos a certeza que quando nós cremos em Deus, nós somos uma nova criatura. Isso a palavra de Deus nos afirma. Então, já que nós somos pela fé uma nova criatura, seja uma nova criatura, um esposo nova criatura, uma esposa nova criatura, um filho nova criatura, seja isso na prática, aquilo que Deus já fala para você, que você já é pela fé, e se eu já sou pela fé, já é possível eu viver essa realidade dentro da minha casa. E não esqueça, queridos, Deus faz um terremoto para salvar uma família. Deus faz um terremoto para salvar a família do carcereiro. E Deus faz de tudo. Deus não mede esforços. Deus não poupa energias nenhuma. Deus não poupou o próprio filho dele para que a nossa família fosse uma família restaurada. Para que a nossa casa fosse uma casa cheia de alegria, porque todos nós cremos em Deus. Basta nós tomarmos a posse daquilo que nós já somos pela fé. Você, aquilo que Cristo já conquistou para você, coloque isso na prática, dentro de casa. E eu tenho a certeza que você vai experimentar, queridos, essa restauração de Deus. E a experiência do livro de Atos é que todos aqueles que passaram pela experiência de ouvir o Evangelho, de entregar seu coração a Cristo, leia o livro de Atos, todos eles, disse, e eles seguiram o caminho com muita alegria. O segredo da alegria na nossa casa é viver essa realidade de Deus, crendo no Senhor Jesus, com a promessa de ser você salvo e todos da sua casa. Amém? Vamos colocar em pé. Antes de fazermos a oração final, nós iremos cantar mais um hino que eu gosto muito, que fala dessa realidade da família, dessa família que apesar das dificuldades, apesar do caminho que tantas vezes trilhamos, dos caminhos difíceis, é uma família que permanece unida, uma família que vive esse amor de Deus dentro dos seus lares. E quando eu chamar para orar, você que queira que ore pela sua família, tem algum motivo especial de oração, eu quero que os aniversariantes venham à frente, ou alguém representando. Aline de Oliveira, Celi Ferraz, Leonardo da Silva, Lucas Costa, Ana Carolina Santos, Ingrid Pereira, Eduardo Bastos, Luciana Rueda Souza e Osiel Enéas Yoste.
E aniversário de casamento, a Nerilda e o Marcos, a Silvia e o Mário, a Raquel e também o Igor. Estão completando aí 4 anos de casados. Então, quando a gente for orar, está aí o primeiro aniversariante, Du. Sexta-feira, hein, Du? Está chegando. E após esse hino, queridos, você que tem algum pedido especial, você que quer interceder pela sua família, venha à frente, interceder pela família de algum conhecido seu. E também quero orar pela Ana Lúcia, que sofreu um acidente essa semana, está com a possibilidade de cirurgia. Então, orar por ela, que Deus esteja abençoando. E, queridos, ore muito mesmo. Ela é mineira, está aqui, só tem o namorado dela que é aqui, ela está longe da família. Então, orar para que Deus esteja sendo presente na vida dela de maneira especial. E também aí, a Cláudia, que também passou por uma cirurgia, está se recuperando dessa cirurgia. E orando pelos ministérios da igreja voltado para a família, queridos. Nós devemos orar para que a família da igreja seja grandemente abençoada. E no 395, amor no lar. E depressa se esvai nossa dor. São benditas as santas alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, se juncados de ramos em flor, surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras o ensino confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentirmos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Muito infelizes nos correm os dias, se depressa se vai nossa dor. Um monte de recado. Antes de nós orarmos, queridos, alguns avisos. A Valéria deseja falar com o Coral Teens após o culto. Então, você que é do Coral Teens, fica aqui na frente, venha aqui na frente para ter essa conversa com a Valéria. E a UPA também avisa que nós teremos cantina logo após o culto. Hoje, Araraquara 8, Ribeirão Preto 4, Presidente Prudente 2, Recife 1, Franca 1, São José do Rio Preto 1, São Paulo 1, Alfareta, é isso? A Marina 1, e Houston Lenira também 1. E o Fernando e a Crislane mandam um abraço aí para a igreja. Queridos, dia 1º de maio nós temos encontro da família. Não marque nada, vai ser a partir das 10 horas da manhã numa chácara. A gente vai passar mais informações no próximo domingo. No dia 1º de maio, nosso segundo encontro da família. Vamos ter um tempo de oração. Você então que quer interceder pela sua família, ou favor de família de alguém, ou quem está aniversariando, vamos ter esse tempo de oração diante do Senhor. Pode vir à frente, que nós estaremos orando por vocês.
O Du também pede oração que amanhã ele começa um novo curso. Pedir a Deus que esteja o abençoando nesse novo curso que ele está fazendo. Queridos, se a sua família está perto, segura na mão dela. Então, se está com você, fica perto da família. Eu quero que você ore com esse objetivo de Deus abençoar a sua família e a família de quem você veio representar também aqui na frente. Vamos orar? E vocês que não vieram também, pega na mão de quem está mais perto de você e esteja orando enquanto isso pela família daquele que está do seu lado. Vamos orar? Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, porque nós mais uma vez sentimos, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, através, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, que o Senhor se importa sim com cada um de nós. O Senhor se importa com a realidade da nossa vida, da nossa família. O Senhor, ó Pai, está vendo tudo que está acontecendo em nosso tempo em relação à família, como ela tem sido bombardeada de todos os lados, ó Deus, e como o inimigo tem procurado destruir os lares, os valores familiares, ó Deus. E assim nos deparamos com uma realidade, ó Deus, que tantas vezes nós não podemos lutar pelo bem da família, ó Pai, porque nós somos afrontados, nós somos tantas vezes, ó Deus, condenados por isso. Mas louvamos o Teu nome, ó Pai, porque apesar de nós, apesar de tanta omissão que temos, ó Deus, o Senhor não desistiu de nós e o Senhor não desistiu da família, ó Pai. E a certeza que nós temos, ó Deus, que o Senhor faz um terremoto, faz o que for necessário, para que uma família seja salva, que uma família seja transformada, que uma família seja, Deus, reconciliada, uma família seja apresentada diante do Senhor, e nessa casa passa a existir agora uma grande alegria, porque todos creem no Senhor, ó Pai. E aqui diante do Senhor nós apresentamos a nossa vida, nós apresentamos a nossa família, ó Pai, nós apresentamos a nossa casa, ó Deus, para que em nome do Senhor Jesus, o Senhor estenda sobre a nossa família esta graça do Senhor, esta restauração do Senhor. Nós fazemos a oração que o apóstolo Paulo fez aos Efésios, que o Senhor ministrasse com poder, o mesmo poder operado em Cristo Jesus, o ressuscitando dentre os mortos, ó Pai. Assim, ó Deus, opera esse mesmo poder sobre a vida de cada um de nós e também sobre a vida dos nossos familiares, para que a nossa família seja restaurada, para que a nossa família seja um lugar, ó Deus, de harmonia, de alegria, ó Deus, um lugar saudável, ó Pai, de convivência, ó Deus, de prazer de estarmos juntos, ó Deus, e assim, ó Pai, seja um lugar de adoração. Nós não abrimos mão também da nossa família. Nós não abrimos mão dos nossos filhos, não abrimos mão da esposa, do esposo, nós não abrimos mão dos nossos pais. Nós queremos ser referência, nós queremos ser instrumento, nós queremos mudar o que for necessário, que seja mudado em nós, ó Pai. Nós queremos, como um carcereiro, assumir um compromisso pessoal contigo, de crer no Senhor Jesus, com a esperança e com a certeza que a nossa casa, nós e a nossa casa, seremos salvos, ó Deus. Por isso, ó Pai, nos dê ousadia para viver a Tua palavra. Nos dê ousadia para pregarmos a Tua palavra. Nos dê ousadia para entrarmos em casas como Paulo e Silas fizeram, ó Deus. E falar da verdade do Teu Evangelho. Para que ao sair dessas casas, exista uma grande alegria, porque eles creram no Senhor, ó Deus. Pai, nós colocamos a nossa família diante do Senhor. E clamamos, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, em cada uma das causas que nós apresentamos diante do Senhor agora, ó Deus. Seja uma situação, ó Deus, de desavença, uma falta de perdão, um problema, ó Deus, financeiro, um problema familiar, ó Deus, um desejo de uma troca talvez de trabalho, um novo curso, ó Deus. Seja uma gratidão porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sustentado famílias, o Senhor concedeu um ano de vida a tantas pessoas aqui, ó Pai. Ó Deus, seja qual for o motivo pelo qual nós nos apresentamos agora diante do Senhor, o que nós esperamos é a manifestação da Tua graça. Nós esperamos a manifestação do Teu cuidado, da Tua bênção, para que experimentemos desta restauração do Senhor, ó Pai. E estenda também desta graça sobre aqueles que nos acompanham pela internet, para que os seus familiares também experimentem deste cuidado do Senhor, ó Pai. E não nos deixe, ó Deus, ser tolerantes com aquilo que tem invadido as nossas casas, mas que nos tornemos intolerantes, para que, ó Deus, a nossa família viva a realidade do Teu Evangelho. Obrigado por esta noite. Obrigado por todos aqueles que estão conosco, nos visitando nessa noite, ó Pai. E assim abençoe a nossa casa,
para que nós e a nossa casa sirvamos ao Senhor com integridade e com inteireza de coração. Obrigado a Deus pela certeza da Tua graça sobre nós. Agora, amada igreja, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o poder, a intercessão do Espírito Santo de Deus, e esteja sobre nós e sobre a família de cada um de nós, que cremos que Jesus é o nosso Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.